Capítulo 5º. Da mobilidade urbana. Seção 1ª. Do sistema viário. Artigo 197. O sistema viário e os meios de transporte no município de Marabá atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana, no exercício do direito de ir e vir, sendo observados em sua organização, planejamento, implantação, operação, gerenciamento e fiscalização, os seguintes princípios. Inciso 1º. Segurança, higiene e conforto dos usuários. Segundo, desenvolvimento econômico. Inciso 3º. Preservação do meio ambiente, do patrimônio arquitetônico e paisagístico, e da topologia do município, respeitando as diretrizes de uso do solo. Inciso 4º. Responsabilidade do poder público pelo transporte coletivo, considerado de caráter essencial, assegurado mediante tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e garantia de serviço adequado ao usuário. Inciso 5º. Estabelecimento de critérios de fixação de tarifas e obrigatoriedade de publicação, a cada fixação ou reajuste dos critérios, e das planilhas de cálculos nos órgãos de imprensa existentes no município, e comunicar à Câmara Municipal. Inciso 6º. Isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários municipais, para: alínea A. A pessoa com deficiência, e ao seu acompanhante. Alínea B. Crianças de até 8 anos de idade. Alínea C. Escoteiros e desbravadores uniformizados, quando no exercício de suas atividades. Alínea D. Policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, agentes de trânsito e guardas municipais quando legalmente identificados. Inciso 7º. Concessão de meia passagem nos transportes coletivos urbanos, terrestres e aquaviários, para estudantes de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos oficialmente, de todos os níveis, inclusive os de cursos pré-vestibulares existentes no município. Inciso 11. A concessão da meia passagem nos transportes coletivos urbanos, terrestres e aquaviários, fica condicionada à apresentação, pelos estudantes regularmente matriculados nos estabelecimentos da rede oficial e particular, de documento de identificação emitido pelo órgão competente do município. 2.18. Alínea B. O presente benefício é assegurado aos alunos de cursos pré-vestibulares, nos termos da lei específica. Parágrafo 1º. Aos maiores de 60 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, terrestres ou aquaviários, mediante a simples apresentação de carteira de identidade ou documento similar, punível descumprimento com sanções administrativas, sem prejuízo de outras cominações legais. Parágrafo 3º. Para efeito de cancelamento do benefício da meia passagem, os estabelecimentos de ensino, a cada 60 dias, apresentarão ao órgão competente do município a relação dos alunos desistentes. Inciso 12. A confecção da carteira estudantil ficará a cargo da Prefeitura, sendo que a distribuição e controle das mesmas ficará sob a coordenação da Prefeitura Municipal, com participação do Conselho Municipal de Transportes. Inciso 13. A validade da carteira estudantil será de 1 ano, a contar da data de sua expedição. 14. Acessibilidade universal. Seção 2ª. Do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Públicos. Artigo 199. Fica criado o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Públicos, constituído na forma da lei, com as seguintes atribuições. Inciso 1º. Discutir e opinar sobre as planilhas de custos de transporte coletivo e individual de passageiros, e sobre a fixação de tarifas. Inciso 2º. Opinar sobre concessões ou permissões para operação de linha de empresas públicas e privadas. Inciso 3º.
manifestar-se sobre as reivindicações da comunidade quanto ao trânsito e ao transporte público de passageiros. Inciso 4º. Manifestar-se quanto às orientações normativas relacionadas aos assuntos de trânsito e transporte. Inciso 5º. Subsidiar o órgão executivo no exercício de suas atividades, sugerindo-lhe diretrizes para o trânsito e transporte. Artigo 200. O serviço de transporte coletivo tem caráter essencial, e as empresas públicas e privadas, concessionárias ou permissionárias, serão obrigadas a cumprir a frequência e os itinerários estabelecidos pelo órgão gestor. Artigo 201. As empresas públicas e privadas, concessionárias ou permissionárias, do serviço de transporte coletivo são obrigadas a fixar cartazes nos pontos de parada, com os horários das linhas que passam pelo ponto, devendo o órgão gestor aplicar, em caso de inobservância, as penalidades previstas em lei. Artigo 202. O município poderá intervir nas empresas privadas, concessionárias ou permissionárias, de serviço de transporte coletivo, na forma da lei, para: Inciso 1º. Fazer observar as normas de regulamento de transporte público de passageiros. 2º. Fazer cumprir as normas do Código Disciplinar dos Transportes. Inciso 3º. Apurar denúncia fundamentada na prática de atos que atentem contra o ato administrativo de permissão ou contrato de concessão. Parágrafo único. A intervenção será executada pelo Poder Público Municipal de ofício, por provocação da Câmara Municipal, ou de entidade da sociedade civil organizada. Seção 3ª. Da Política dos Transportes. Artigo 203. A orientação e fiscalização do tráfego e do trânsito nas vias urbanas e nas estradas municipais são de competência do município, o qual poderá, mediante convênio com o Estado, utilizar para os fins mencionados neste artigo contingente da Polícia Militar.